E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos falar do BTLG11 e da 12ª emissão de cotas do fundo. Então, a gente vai falar um pouquinho das características do fundo e da tese de investimento deles, e depois a gente parte para a oferta. Então, o BTLG11, né, ele teve início das atividades, né, em agosto de 2010, é um fundo de logística, de gestão da BTG Pactual, né, tem uma taxa de administração ali de 0,9% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Então, ele é um fundo já bem grande, né, tem 2,2 bilhões de reais em capitalização. Então, são 21 imóveis, né, 53 inquilinos diferentes, 92% dos ativos do fundo, né, são ativos AAA de grande qualidade, e 82% dessa área, né, do fundo, a ABL dele é localizada em São Paulo. Então, a tese de investimento do fundo, né, que é a logística, ele é um setor ainda pouco explorado no Brasil, né, então é um setor bastante resiliente ainda. Dentro do que a gente falou, né, o fundo ele tem uma boa qualidade, 92% dos ativos são A+, né, e principalmente na Praça de São Paulo, que é uma praça muito importante para os fundos imobiliários. Segundo a gestão, uma oportunidade para ser comprada agora, né, essa questão da cota de novos ativos. Então, os galpões logísticos eles estão com um yield acima da média do portfólio, e esse yield ele deve descer apreciando o valor da cota, né? Então, o carrego dele, né, o dividend yield foi de 9%, e se você for verificar também o preço, né, da cota no mercado secundário, normalmente ela trada um pouquinho acima ali do PVP, né? Então, PVP acima de 1, e é a precificação normal ali do fundo. Então, a tese de investimento da gestão, né, com relação ao cenário macroeconômico, ele está favorável, né? Então, a gente tem agora uma possível queda de juros, a gente já iniciou esse movimento de queda, então, se confirmando uma queda mais forte, o preço das cotas elas devem se apreciar. Então, a gente vai ter o fechamento aqui do CDI, diminuição do CDI, diminuição do IPCA, isso faz com que o preço da cota se valorize, né? Então, a gente tem dois gráficos aqui, como a Luiz, a evolução do CDI versus IPCA, a gente vê que sempre, quando teve uma queda de CDI, teve uma apreciação do valor da cota no mercado secundário. E o e-commerce, né, ele tem crescido bastante, é um dos principais vetores do crescimento do setor. Então, ele traz aqui algumas cidades aqui de Chicago, Dallas, Atlanta, lá nos Estados Unidos, e ele fala, né, que as principais cidades brasileiras ainda possuem estoques inexpressivos frente, né, aos principais países, né, aos principais peers globais no mercado de galpões. Então, o e-commerce ele vem crescendo, né, em todas as regiões do Brasil. Então, a gente saiu aí de 2019 em termos aí de 5%, né, desse valor dos galpões, e hoje a gente está em torno aí de 15% locado para e-commerce. E a gente também teve uma evolução do preço do aluguel, né? Então, o preço de locação saiu em torno de 19 aqui para 24. Então, a gente vê que quando tem, né, uma apreciação do preço, é porque as lajes, né, os galpões, eles estão sendo bastante procurados. Então, a gente tem um spread, né? Então, o momento de mercado aqui é interessante. Então, esse spread médio aqui era de 2,17%. E o spread atual aqui está na faixa de 3,5% a 4,5%, né, que chama de BPS. E o pipeline, né, que o fundo está querendo adquirir, né, são ativos AAA, são em média 8 ativos, né, uma ABL total de 800 mil metros quadrados, 52% dessa ABL é em São Paulo, e o cap rate aí de compra na faixa de 9% a 10%, né, que é um cap rate interessante aí para o atual momento. Características dessa oferta. Então, o coordenador líder, Banco BTG Pactual, são 5.940.000 cotas, né, novas cotas que vão ser colocadas ao preço, né, total de R$101, sendo 98 o preço da cota em si, 2,79 de custos. Ele visa captar 600 milhões de reais para fazer a aquisição daquele pipeline que foi colocado ali. E pode haver um lote adicional, se houver procura, né, para emissão, de até 150 milhões, ou seja, o percentual máximo ali de 25% que é permitido. Direito de preferência para quem já tem cota do fundo, né? Então, a data é 9 de agosto, já foi 9 de agosto, né? O início no dia 11 e o término no dia 25. Então, tem aí mais uns dias aí para poder
participar da emissão. Então, a data de liquidação também é no dia 25 de agosto. O fator de proporção é de 28%. Então, você tem 100 cotas, você vai ter direito, né, a adquirir mais 28 cotas do fundo. O arredondamento é sempre para baixo. A oferta pública inicia 11 de agosto, né? Então, para quem não é cotista ainda, pode participar também da oferta pública, com término no dia 31 de agosto e data de liquidação também em 31 de agosto. Então, esse aqui é o cronograma, né, final da oferta, que a gente vê todas essas datas que a gente foi passando aí, à medida que o vídeo foi sendo passado. Então era isso aí que a gente tinha, né, para hoje, né, falamos um pouco do BTLG e da emissão do fundo, que está para terminar aí nos próximos dias. Grande abraço, fique tranquilo.